Ova, bom? Como vocês estão, meus lindos, nessa linda tarde, ou nessa linda noite, ou nessa linda manhã? Eu vou trazer um mangá novo pra vocês que atualmente tem 35 capítulos. É pouco, mas ele realmente vale muito a pena. É um dos melhores mangás de romance que eu já vi na minha vida. E agora eu te pergunto, o que você faria se a pessoa que você mais gostasse também fosse a sua cantora favorita? E aí, ia ficar com medo de falar com ela? Ia falar com ela tranquilamente? Ia se apaixonar por ela? É isso aí que a gente vai ver nesse mangá. Então, antes de mais nada, arruma essa postura aí que eu sei que você tá todo torto, toma um pouquinho de água e vem comigo. A história já começa com o nosso protagonista com um olhar de perplexo. Mas na próxima cena a gente entende o porquê. Ele tá encarando a nossa protagonista que tá sentada num banco do metrô. E pra falar a verdade, a gente entende porque ele tá perplexo. A protagonista é simplesmente sensacional. Uma das personagens mais bonitas, eu acho que já criadas para esse tipo de mangá. Na minha opinião, é claro. O nosso protagonista senta na cadeira do metrô, começa a encarar a menina e já começa a pensar: nossa, mas eu encontrei ela tantas vezes antes, o que será que ela faz essa hora no metrô? E mais uma vez nos encontramos novamente no último metrô. Depois de um tempinho, o prota voltou a encarar a menina. Então ele começou a analisar ela e reparou que ela sempre carrega um estojo de música, com muito provavelmente uma guitarra dentro. Então ele chegou à conclusão que provavelmente ela deve fazer parte de alguma banda ou algo assim. Só que enquanto ele estava tirando suas conclusões, ela já olha pro lado, e ele fica todo envergonhadinho. Então nosso protagonista ele tem um momento meio sad boy, onde ele fala que mesmo encontrando ela todo dia, isso é só coincidência, não pode ser o destino. Então ele diz que vai escutar uma música para relaxar, e já vai ficando todo animado e se perguntando: será que eu escuto aquela música novamente? A música que ele estava se referindo se chama Dark Planet, da banda Long the Afternoon. E ele já vai ficando todo animado escutando ela, porque aparentemente essa é sua banda favorita. Mas como a banda ainda não é tão conhecida, ele começa a se lamentar e ele fala que queria muito ter alguém para conversar sobre a banda. Mas ela é uma banda ainda pequena, então talvez as pessoas ainda não conhecessem. Mas mesmo assim, ela era sua banda favorita. E é quando ele começa a analisar o fone de ouvido dele, e ele acha que o fone está muito baixo no dia de hoje. Então ele pega no celular e aumenta a música no máximo. Então ele já escuta no pé do ouvido dele: Ô amigão! Ô amigão! Ele já leva um susto e quando ele olha pro lado, ele vê que é a menina que ele estava encarando. Então ele já fica todo nervoso e ele fala: não, o que eu posso te ajudar? Por favor, me fala. E ela olha, encara ele e fala assim: então amigão, tem como você baixar o seu fone de ouvido? Porque eu consigo escutar do outro lado a música. E na verdade não tá no fone de ouvido, tá no seu celular. Então o protagonista é um funkeiro médio, que fica escutando o celular dentro do ônibus sem fone de ouvido. Safado esse protagonista. Bom, continuando, ele fica totalmente desesperado quando percebe que realmente ele estava escutando a música sem o fone de ouvido. E a nossa protagonista já olha pra ele com um olhar de desprezo total. Depois de um tempo, ela quebra o gelo e pergunta pra ele: ei, você gosta realmente dessa música? E ele fala: o quê? Ela: sim, exatamente, dessa música, do Long Afternoon, você gosta deles? Eu também gosto dessa música. Então o nosso protagonista ele já fica totalmente entusiasmado. E já sai correndo atrás dela e perguntando: é sério? É sério que você é fã deles também? Eu não acredito, eu nunca tinha achado uma pessoa que fosse fã deles. E ela responde: eu meio que sou também, eu acho. Então ele fica ainda mais animado e fala: meu, isso é incrível, sério, vamos poder conversar sobre Long Afternoon, finalmente, eu nunca tinha alguém assim na minha vida. Então ela começa a dizer: realmente, os fãs que ela tem são poucos, porque ela não posta nada, não interage com o público, não faz shows e nem promove nada. E ele responde: é verdade, né? Se ela pelo menos interagisse com o público ou se ela fizesse shows, eu tenho certeza que ela teria mais do que o dobro dos fãs que ela tem agora. E a única coisa que ela posta nas suas redes sociais é o Kim, que é o seu personagem fictício. Fora isso, nada mais. E ele continua: eu acho que se pelo menos ela mostrasse o rosto, com certeza ela ganharia o dobro ou o triplo de fãs. Então ela pergunta: você acha que então ela deveria mostrar o rosto? E ele responde: então, não necessariamente. Eu como fã, eu gostaria de saber como é o rosto dela, ver como é a sua aparência, mas eu também curto esse jeito misterioso e legal. Eu acho que faz parte do charme da banda do Long Afternoon. E é bom que ele foque só na criação, porque esse jeito misterioso combina muito mais com ele. Eu gosto do Long Afternoon do jeito que ele é. Então nossa protagonista olha pra baixo e dá um sorrisinho.
Eu acho que você já sabe mais ou menos onde esse mangá vai levar a gente, né? Então nossa protagonista olha pro Prota e fala: Ei, a gente já se encontrou aqui algumas vezes, né? E o Prota querendo dar um migué e falou: eu não sei, a gente já se encontrou? Não sei, não tô lembrado disso aí não. Então ela olha pra ele e simplesmente manda braba: Ué, achei que você soubesse, porque toda vez que a gente se vê você fica me encarando. Nosso Protinha se ferrou agora. Não sei nem aonde ele vai conseguir botar a cara depois dessa. Mas depois dessa frase que pegou ele totalmente desprevenido, eu acho que ele se apaixonou instantaneamente, porque nos quadros seguintes mostra ele totalmente encantado, e ele desesperado se perguntando: Meu, mas como assim? Ela sabia que eu fiquei observando ela por todo esse tempo, porque ela nunca disse nada. Eu acho que foi um misto entre se apaixonar e ficar extremamente envergonhado. A cena já corta e a gente já vê nosso protagonista tendo um surto, e gritando e causando a maior confusão. Então, a chefe dele já vem perguntando: o que aconteceu? O que tá acontecendo com você? Por que toda essa gritaria? O Palmeiras ganhou o Mundial? Ele fala: chefe, eu preciso conversar com você, aconteceu uma coisa. Ela fala: não, pode contar comigo, o que foi que aconteceu? Então ele diz: eu acho que tem uma menina que acha que sou um stalker, ela tá me confundindo com stalker. E ela já pergunta: stalker? Como assim? Vamos conversar. Na cena seguinte, a gente descobre que o nome da chefe é Oyoju. Ela tem 39 anos e ela é a dona do café que eles trabalham. Mas ela já vai falando: mas isso aí... Mas pela história que você me contou, isso é normal. Talvez ela não tenha entendido errado. Talvez ela tenha até gostado de você. Então ele já vai falando pra ela: eu acho que não. Eu tô preocupado que ela não tenha me entendido direito. Eu tô preocupado que ela me ache um estranho agora. Então a chefe dele disse: meu, para de ser besta. Você acha mesmo que se ela te achasse um estranho, ela ia conversar com você? Ou melhor, ela sabendo que você sempre fica olhando pra ela, ela ia querer continuar pegando o último trem junto com você? Para de ser bobo. Se você realmente tá arrependido, ou se você realmente quer colocar um ponto final nessa história, da próxima vez que você encontrar ela, conversa com ela. E quem sabe você realmente não vê o que ela tá pensando. Talvez vocês comecem até o romance. Então o Prota disse: tá certo, chefe, eu acho que você tem razão. Eu vou realmente falar com ela da próxima vez. Mas sobre essa história de romance, eu acho que não. Não é esse tipo de relação que eu acho que a gente vai ter. Você sabe como é, chefe, eu tô juntando dinheiro, eu preciso alugar uma casa pro ano que vem, eu preciso fazer minha faculdade. Por enquanto eu tô focando nas minhas coisas, sabe? Então a chefe dele disse: ué, mas não é assim que começa um relacionamento? Vocês estão se encontrando quase todo dia. Vocês agora estão conversando. Você tá aqui falando comigo que tá todo arrependido achando que ela te acha um stalker. Eu acho que você se preocupa com ela. Eu acho que você tá querendo um relacionamento. Então o Prota todo bobinho já fala: não, se a gente for só amigo eu já ficaria muito feliz por causa disso. Ela tem os mesmos gostos que eu, então uma amizade já seria muito bom. E ela rebate: exatamente, todo relacionamento começa pela amizade, meu cara. E ele já fica todo nervosinho, falando: não, eu só quero ser amigo, é só amigo. Mais tarde, no mesmo dia, depois que ele saiu do serviço, ele estava andando na rua calmamente. Então ele começou a pensar: será que eu vou encontrar aquela garota no metrô hoje? Mas eu não sei o que ela acha de mim, será que ela pensa que eu sou um stalker? Mas eu queria tanto falar com ela sobre o Long Afternoon. Tomara que eu ache ela hoje, mas ao mesmo tempo eu espero que ela não esteja brava comigo. Assim que o Prota chegou no metrô, ele já tem uma grande surpresa. Normalmente no banco que ele sentava, tem um cara bêbado dormindo. E ele já fica muito puto por causa disso. E ele já fica pensando: poxa, e agora? Como que eu vou sentar do lado dela e fingir ter uma conversa normal? E fingir me aproximar normalmente? Droga. Enquanto isso, nossa protagonista já dá uma olhadinha de canto. Nosso prota, ele sai andando com um caderno na mão, dizendo que vai estudar em pé. E ao mesmo tempo ele disse que não vai se aproximar da garota em pé, porque ele quer evitar todo tipo de mal entendido. Quando de repente, nossa protagonista já chama o prota e já fala assim: ei, você vai esperar realmente o trem em pé? E ele já olha todo assustado: oi, tá falando comigo? Sim, até o trem chegar ainda vai demorar um pouco, você vai realmente esperar ele de pé? E ele já fica todo gaguejando: mas é que não sobrou nenhum lugar aqui que eu possa me sentar e tal, eu prefiro esperar em pé. E ela, toda atacante, já fala: peraí, amigo, claro que tem lugar. Aliás, tem um lugar aqui do meu ladinho, pode se sentar aqui, ó. Você pode se sentir livre para se sentar aqui do meu lado. E o nosso prota já faz aquela carona de besta e assim termina o nosso primeiro capítulo. O capítulo seguinte já começa com o prota todo envergonhado, já pensando: ué, sentado do lado dela? Como assim? E ele pensa: naquela época também ficávamos assim.
e aparece uma mulher totalmente misteriosa na tela, deixando a gente com dúvida de quem é. Então ele continua pensando um pouco até que ele toma uma atitude e senta do lado da nossa protagonista. E começa a pensar, será que essa distância tá boa? Meu Deus do céu, o que será que eu faço agora? Mas antes que a conversa morra, a nossa protagonista atacante toma a dianteira e já pergunta: nossa, você tá voltando tarde pra casa de novo. Você normalmente costuma pegar o metrô essa hora? Então nosso protagonista fala que trabalhava no turno da noite de um café. E que hoje a chefe dele deixou ele sair mais cedo, mas às vezes ele sempre fica até mais tarde. Então ela já fica interessada e fala: então você tem o trabalho de meio período. Você ainda tá na faculdade? Ele responde que sim e que tá no último ano. Então ela fala: deve ser cansativo trabalhar até tarde e estudar ao mesmo tempo, né? Então ele meio que dá de ombros e pergunta: você também tá voltando do trabalho agora? Então ela responde de um jeito engraçado: não, eu só gosto de passar um tempo com caras com gosto peculiar antes de ir pra casa. E o nosso protagonista já fica todo confuso. Como assim gosto peculiar? E ela continua provocando ele. Sabe como é? Pessoas com preferências hardcores e bem específicas. Eu gosto de atender clientes assim. E ele já fica todo confuso. Preferências hardcore? Bem específicas? Meu Deus do céu, o que essa mulher faz da vida? Ela olha pra ele com um olhar provocador e começa a dar risada. E ela fala: eu tô falando de um estúdio de música. Sabe? Um lugar com salas de ensaio e gravação. Muitas bandas e funcionários de escritório alugam o espaço tarde da noite. E como eu sou gerente do estúdio, às vezes eu saio bem em cima da hora. E tem dias que eu viro até a noite. Então ele já fica aliviado e fala: nossa, entendi. Um estúdio de música, né? E ela já provoca ele: ué, você pensou em alguma besteira? Não falei nada demais, falei? Ele: não falou nada demais, não. E ela fala: você não imaginou que eu tava fazendo alguma coisa estranha só porque eu falei hardcore, né? Hardcore é um estilo musical também, sabia? Ele falou: não tava pensando nada disso, é sério. Sério mesmo. E ele já fica todo envergonhado e já fala assim: essa menina conduz a conversa do jeito que ela quer. Será que eu passei uma impressão que eu sou fácil demais? Então ela já muda de assunto e pergunta: mas como você conheceu o Long Afternoon? Você trabalha, estuda, você não deve ter muito tempo pra ficar explorando música. Então, como encontrou um artista tão underground? E ele comenta: em vez de procurar, foi meio por acaso. Uma vez eu peguei um resfriado bem forte e fiquei na cama. E como eu moro sozinho, eu só fiquei lá deitado. E a casa tava silenciosa demais e começou a bater uma solidão. Então eu comecei a procurar várias músicas aleatoriamente até que eu encontrei o Long Afternoon. E a minha música preferida é o Dark Planet. No começo eu só achei a melodia boa, mas quanto mais eu ouvia, mais eu gostava de tudo. Principalmente as letras que parecem jogar tudo pro alto. Então nossa protagonista já fica bem surpresa com o que ele falou, já encarando o protagonista. E ele pergunta: qual é a sua música favorita do Long Afternoon? Não tem muitas faixas, mas... Então ela vira o rosto dele e fala assim: eu também gosto de Dark Planet. E tem algumas outras que são muito boas também, como a Tidal Flow. E ele já olha todo animado pra protagonista e fala: sim, essa música é realmente fantástica. Principalmente a parte do refrão, ela é muito impressionante. E ele começa a falar ainda mais animado enquanto a protagonista tá com vergonha. Nossa, a Long Afternoon é brilhante com instrumentos eletrônicos, não acha? Ela é muito boa. E ela fala: sim, isso é verdade. Nesse momento, o trem já tava chegando. E ele já se questiona: nossa, tão tarde. E nossa protagonista fala: o que você disse antes sobre a letra da música? Se a Long Afternoon escutasse, provavelmente ela ia ficar muito feliz com isso. E ele se questiona: é sério? Obrigado. Mas ao mesmo tempo ele fica muito triste e fala: eu queria conversar um pouco mais. Não é sobre eu querer namorar ou me aproximar. Eu só queria que a gente pudesse continuar falando sobre as coisas que a gente gosta. Então ele fala o nome dele finalmente. E o nome do nosso protagonista é Lee Ye-hun. E ele pergunta: você poderia me dizer o seu nome também? E nossa protagonista se chama Shin Hae-hin. Mas eu vou dar alguns apelidos pra eles pra ficar mais fácil ao longo da nossa narrativa, porque os nomes coreanos são bem complicados de falar. Então eu vou chamar nosso protagonista de Ye-hun e nossa protagonista de Hae-hin, porque aí fica mais fácil da narrativa rolar. E bom, já que ela tinha falado o nome próprio, ela deixou bem claro: eu já te falei meu nome, então da próxima vez que você me ver, você fala comigo primeiro. Senão eu vou te ignorar pelo resto da minha vida. E ele já fica todo feliz. Sim, até a próxima. Que bonitinho esse casal rolando, gente. E a cena muda pra casa da nossa protagonista, onde ela tá tomando banho. E meus amigos, que protagonista, mas que protagonista. Tá. Continuando. Ela senta na cama e começa a se questionar: Ye-hun, né? Esse cara,
e começa a ter uma memória onde ela pegou uma vez o metrô com o protagonista, onde um cara bêbado deixou cair uma carteira. E nosso protagonista todo bonzinho foi lá e recuperou a carteira e entregou de novo pro cara. Então ela questionou, nossa, ele foi lá e colocou a carteira dele no bolso, em vez de ter colocado só perto. Ele poderia ser confundido com ladrão, mas mesmo assim, ele fez isso porque ele é uma boa pessoa. E questiona, uma boa pessoa assim não pensa muito antes de demonstrar sua própria bondade. E ela se deita e começa a pensar no nosso protagonista. Ou seja, ela também já tinha um interesse pelo nosso prota. E ela fala, eu sabia que ele era gentil, porém eu não esperava que ele fosse fã de Long Afternoon. Especialmente um fã tão apaixonado e dedicado. Então ela faz a revelação que todo mundo já esperava, né? Aquele cara, será que ele gostaria de mim se soubesse que eu sou um Long Afternoon? Então ela começa a ter uns flashbacks do passado dela, que parecem ter sido bem traumáticos. E ela já acorda toda agitada falando, eu tô pensando novamente em algo que eu não quero, que chato. Então ela pensou, as pessoas que gostam de Long Afternoon, elas gostam da música e não de mim. Então não há necessidade de revelar que eu sou um Long Afternoon. Enquanto eu continuar fazendo música boa, não importa se meu desenho, o Kino, rouba os holofotes. Eu estou bem apenas sendo a Shin Hai-in, do jeito que eu sou, desde que eu possa continuar fazendo o que eu amo. Depois de um tempo, nossa protagonista estava de boa trabalhando no seu estúdio. Ela pegou um maço de papel para desenhar. Então ela se questionou, será que eu tento tirar uma foto assim para postar no Instagram depois? Foi quando dois rapazes saíram da porta do estúdio, e eles chegaram para Rain falando que tinham terminado de usar a sala A. E um dos rapazes perguntou se ele poderia fazer uma reserva na outra segunda-feira no mesmo horário. E ela falou, claro que sim, pode sim. Então, ele do nada olhou para ela e falou, e também, eu posso pegar seu número ou Instagram? Mas olha só, temos o primeiro talarico aqui do mangá. Mas nossa protagonista só encarou ele, ficou um tempo sem responder e falou, foi mal, não vou te passar não. E ele já saiu dali todo envergonhado, todo acabado. É isso aí, Rain. Talarico não tem vez. Depois desse acontecimento, ela encara o nada por algum tempo e fala, eu vou limpar as salas, vai. Enquanto ela estava limpando as salas, um homem chega e chama por ela. Rain. Então a gente descobre que esse homem era o tio dela. E ela pergunta, tio, você chegou cedo? E ele responde, o ensaio foi tranquilo hoje. E a gente descobre que o nome dele é Shin Hyeon Sung. E ele tem 38 anos. E ele é tio da Rain e gerente do estúdio. Depois que ele chama ela, ele olha pra ela todo animado com uma cara de quem ia dar risada. E já pergunta, aliás, e que esse cara que você dispensou agora há pouco, hein? Eu pensei que ele fosse seu tipo. E começa a dar risada. E a Rain, com uma cara bem desconfortável, fala, você viu isso? Você tava espiando? Aí ele falou, não, eu não tava espiando. Eu meio que vi sem querer. Mas, enfim, por que você não deu seu número pra ele? Não gostou daquele cara? Então ela diz o motivo. Ela falou, é que eu não gosto de conversar no telefone. E seja por mensagem, chamada, eu não consigo ver a expressão da pessoa. E ela fala, e o mais importante, a banda dele não faz meu estilo. Ô louco, dispensou o cara por esse motivo? Mas a gente sabe que no fundo é porque ela já gosta do prota, né? Então ele pergunta a mesma coisa. Então foi só por isso? Então o tio dela fala, falando nisso, deixa eu já te avisar. A gravação das 10 horas foi cancelada, tá? Então pode terminar de limpar aqui e se você quiser pode ir pra casa. E ela olha no seu relógio e vê que são 8h16. E ela já fica toda animada, porque quando ela chegar em casa ela vai conseguir compor mais músicas. E antes que ele fosse embora, o tio dela chama ela e fala, Rain, eu comprei um presente pra você, pega aqui. E ela fica toda agradecida. Um presente? Valeu, mas o que é isso aqui? E ele fala, hoje é White Day, sabia? Seu tio querido comprou isso no caminho. Isso aqui você bebe com café quando você estiver trabalhando nas suas músicas. Tá todo mundo surtando com isso nas redes sociais. Então quando ela dá uma olhada, ela vê que são balas de caramelo. E antes dele ir embora, ela fala, tio, posso praticar um pouco de violão antes de ir? Ele falou, o quê? Faz o que você quiser. Enquanto isso, do lado do nosso protagonista, ele já tá se despedindo da sua chefe no trabalho, dizendo que acabou tudo e ele vai na frente. Então a chefe dele responde, pode ir, bom trabalho. Mas antes ela dá aquela provocada. Tem uma viagem romântica pra casa hoje. Essa chefe é ligeira pra caramba. E ele já se questiona, o que você quis dizer com isso? Então ele chega no metrô e já vai sentando. E ele fala, que bagunça. E já vai reclamando das suas próprias notas. Nossa, eu deveria ter melhorado minhas notas em algumas línguas nessas férias, mas não deu. Eu tô sofrendo muito aqui. E quando ele olha pro lado, ele repara que a Rain já tá lá do lado dele. Então ele já fica todo bobo, já dá aquele oizinho. E ela também já fala oi. E eles começam a conversar. Mas antes disso, ele repara na sacola que ela tá levando. Nossa, ela tá segurando um presente. Então ela já responde, isso é que hoje é o White Day. E bom, pelo que eu pesquisei, o White Day lá na Coreia é tipo um dia dos namorados, onde eles presenteiam suas namoradas com doces e coisas assim. E nosso protagonista só responde, entendi. E ele já vai ficando todo depressivo. E já começa a pensar, bom, a Rain ela deve ser muito popular, ela é bonitona, ela tem estilo.
Então deve ter várias pessoas legais ao redor dela. Eu aposto que ela ganha presentes o tempo todo. Mas é claro, isso não tem nada a ver comigo. Mano, o bicho já tá com ciúmes, ele viu ela só viu ela no metrô, falou com ela 3 vezes, cara. Mas tá certinho, tá certo. Nosso protagonista é brabo. Então ela já pergunta, nossa, deve ter sido difícil estudar esse tempo todo, né? Ele fala, hã? Então ela pega o presente e simplesmente dá pra ele. Fala, come isso, vai te dar energia. Doces ajudam a pensar melhor. E ele já fica se questionando, ué, por que você tá me dando isso? Não foi algo que você ganhou? Ela fala, eu não gosto muito de doces, então se eu levar isso aqui pra casa, você vai ficar até lá e eu ia jogar fora. Então pega. Aí ele fala, não, isso aqui é muito estranho, porque é um presente de um outro cara e você tá dando ele pra mim. E ela já fica tipo, outro cara? Ele, bom, sim, é White Day, são os homens que dão presentes para as mulheres e ela já fica tipo, ué, como assim? Ela fala, isso aqui foi do meu tio, sabia? E ele já fica todo vermelho e ela fala, você achou mesmo que eu ia dar um presente que eu ganhei de outro cara? Nossa, que decepção. Ele já fica, é do seu tio? Nossa, nem percebi, desculpa. E pra mudar de assunto ele já fica, nossa, mas o que é isso? Bala? Chocolate? E ela pensa, idiota. Eu falo, não, eu não experimentei ainda, então não sei o que é, mas falam que é caramelo artesanal. Parece que tá fazendo muito sucesso ultimamente. De qualquer forma é doce, então come uns aí enquanto você faz uma pausa nos estudos. E ela falou, sem açúcar no cérebro você não vai conseguir pensar direito. E ele já fica todo bobo, nossa, um caramelo artesanal, eu nunca vi um desses antes. Ele falou, pega uns aqui também, Henry. Seu tio te deu com carinho, então pelo menos experimenta um. Ela falou, bom, isso é verdade. E ela fala, é melhor eu dizer pra ele o que eu achei amanhã, senão ele vai ficar chateado. Tá bom, me dá um, vai. Então simplesmente a Rei-Rin vai se aproximando do protagonista com a boca aberta. E ele leva um baita susto, e ele fala, meu Deus, você tá querendo que eu te dê ele na boca? Ela falou, sim, é que eu tava tocando violão, então minhas mãos estão meio sujas. E eu não quero usar elas agora. Então só coloca ela aqui na minha boca que eu vou chupar o caramelo. Galera, eu sei que vocês estão pensando, vocês parem com isso, seus mentes poluídas. E ele questiona, você podia simplesmente levar e comer depois. Ela falou, só me dá logo, vai. Ele falou, tá bom. Todo nervoso, ele vai lá, pega o caramelo e põe na boca da Rin. Ela dá um grito e ele já leva um baita susto. Ele fica, meu Deus, o que foi? O que aconteceu? E ela começa a dar risada. Eu falo, isso aqui é ridiculamente doce. E ele fica, ué, é mesmo? Ela, sim, experimenta. E quando ele vai experimentar, ele tem a mesma reação que ela. Eu falo, nossa, é muito doce mesmo. Ela, viu como é doce? Chega até a dar dor de cabeça. Tem que comer com café ou alguma coisa amarga. Caso contrário, você não vai conseguir. Ele fala, é verdade, é doce demais. E ele ainda brinca, você quer outro? Ela fala, não, tô de boa. Mais tarde, já na casa do nosso prota, a gente vê ele dormindo. E rapaz, nosso prota tá no shape. Olha o tamanho desse bíceps. Rapaz, o bicho tá trincado. Brabo, monstro. Então o alarme começa a tocar e nosso prota vai despertando. Ele já vai acordando com uma cara de sono e de resmungão. Quando ele olha pro seu celular, ele vê que ainda é muito cedo. Mas ele fala que mesmo assim ele precisa acordar. Então ele olha na sua cômoda e vê que a caixa de caramelo que ele ganhou da Rei-Rin ainda tá lá. E ele sabe que tem algumas unidades ainda dentro. Vou tentar me despertar com isso pra ver se eu consigo ter um dia melhor. E quando ele come, ele tem outro ataque e fala, realmente isso aqui é muito doce. Mas pra surpresa dele, ele fica extremamente acordado depois disso. De tanto açúcar que tinha na bala. E aí quando uma notificação chega no seu celular, e quando ele olha ele fica extremamente surpreso. A Log Horizon fez uma nova atualização no Instagram, e ela postou uma nova foto. No dia seguinte, já começa com o nosso prota reluzente, super feliz por causa da postagem, atendendo os clientes do café super bem e alegre. A chefe dele chega e fala que ele parece muito animado hoje e pergunta se aconteceu alguma coisa boa. E ele super animado já fala, sim, minha artista favorita ela fez uma postagem no Instagram. E a chefe fica confusa e fala, ué, Instagram? E ele continua, sim, depois de séculos sem postar, ela colocou algo finalmente novo. E pelo padrão dela, provavelmente ela vai lançar uma música nova em breve. E ele já se questiona, nossa, que tipo de música vai ser dessa vez? Só de imaginar eu já fico empolgado e sem dormir. A chefe dele fica decepcionado e já fala, era isso? Pensei que fosse alguma coisa romântica. O prota fica meio encucado e pergunta, como assim romântica? A chefe rebate, sabe a garota que você se encontra sempre no metrô? Então, pensei que as coisas estavam progredindo entre vocês. O prota fica meio tímido e diz, progredindo? Não, calma, eu nem gosto dela, somos só amigos. A chefe ainda mais curiosa pergunta, mas vocês não se veem sempre? O prota diz que não, e que não viu mais ela ultimamente. Então ele começa a pensar e fala, na verdade, a gente ficou um pouco mais próximo sim. Até trocamos nomes e ela me deu um caramelo no White Day.
E agora quem tava super animado era a chefe dele, que já fala: é sério? Me conta tudo! Como vocês trocaram de nomes? Ela que falou primeiro? Meu Deus, me fala, me fala! E ele já fica com vergonha, diz que ele disse o nome primeiro, e depois ela disse o dela. Então a chefe doidinha dele já começa a fantasiar em como tudo deve ter acontecido, e já fica toda emocionada, falando: e a primavera do nosso prota deve estar acontecendo. E ela, querendo saber mais, pergunta: e depois? Como agradecimento pelo presente, vocês saíram pra beber ou comer alguma coisa juntos? O prota, meio decepcionado, disse: não, foi só isso mesmo que aconteceu. E a chefe fica extremamente decepcionada, e já vai falando: nossa, que sem graça. Se você tivesse feito alguma coisa, eu ia poder contar essa história no bar hoje. O prota já fica com raiva, falando que a vida dele não é entretenimento pra bebedeira. Quando de repente, um cliente chega solicitando um pedido. Nosso prota vai atender, e o cliente pede um cappuccino pra viagem. O prota já fala que vai chamar o número dele assim que estiver pronto, e ele começa a se questionar: poxa, eu já vi esse cara em algum lugar. Ele era mesmo? A chefe dele já chega perguntando o que tinha acontecido, e ele explica que já viu aquele cliente em algum lugar. Então ela explica: ele é o Sung Hyun-jae, e descobrimos que ele é um cantor e compositor super famoso. O prota já fica todo animado: o quê? É mesmo ele? O que ele tá fazendo aqui? A chefe diz que talvez ele só goste do nosso café, e aliás ele vem sempre aqui. O prota já fica todo confuso por não saber essa informação, e a chefe explica que ele já vinha faz um tempo, mas quem confirmou pra ela foi uma funcionária da tarde. O prota fala que agora entendeu por que ele era familiar, afinal, é uma celebridade e o músico mais famoso do momento. Então as cenas seguintes são do Hyun-jae entrando no seu carro, e para surpresa de todos, ele também estava escutando Long Afternoon, e ainda fala que ela escreve umas músicas bem interessantes, que tem um jeito único e que gosta do jeito misterioso. E fala que vai mandar uma mensagem pra ela, porque seria ótimo marcar uma reunião e quem sabe até uma collab. Rapaziada, nossa querida Hae-rin vai ficar super famosa, hein? Enquanto isso, a cena muda pro prota, indo pra estação do metrô pensando: será que hoje eu vou encontrar a Hae-rin? Espero que sim. Ela também deve ter visto a atualização da Long Afternoon, então eu quero falar muito com ela sobre isso. E comenta que poder falar abertamente sobre o que você ama é a melhor sensação do mundo. E eu concordo. Quando ele chega na estação do metrô, ele não encontra a Hae-rin, dizendo que não tem nem sinal dela hoje e também estava meio decepcionado. E se questiona se ela tá muito ocupada ou se mudaram o horário de trabalho dela. E começa a pensar se ele fez alguma besteira e ela tá evitando ele. E nisso nossa protagonista já começa a ficar pra baixo e também se questiona se ele está esperando demais por nada. Eita, o nosso prota já tá totalmente iludido. Então a Hae-rin aparece atrás dele e fala: ué, o que tá te deixando desapontado? E ele já toma um susto gritando o nome da Hae-rin, e fica todo felizinho falando com ela. Nossa, quanto tempo, né? Achei que não ia te ver de novo hoje. E ela já pergunta: então era por isso que você estava decepcionado? Por não me ver? E já dá um sorrisinho todo saliente pro nosso prata. E ele já foi bem atacante e respondeu: bom, meio que sim, né? Então ele começa a reparar nela, e nota que ela tá diferente, e pergunta: Hae-rin, você bebeu hoje? E ela fica toda sem graça e fala: nossa, tá tão na cara assim. Eu fui em um izakaya sozinha. E gente, pra quem não sabe o que é izakaya, é tipo um bar onde as pessoas vão beber e comer petiscos. É o famoso barzinho aqui no Brasil. E ela diz que terminou algo que estava trabalhando, então queria comemorar e beber um pouco. Ele fica feliz e fala: que bom que você terminou. Mas o que você estava fazendo? E ela fala que isso é um segredinho, já dá outro sorrisinho pro prota. E ele fica todo vermelho reparando quanto nossa protagonista é fofa sorrindo. E já fala que ela bêbada fica ainda mais legal. E começa a pensar que ela é realmente linda. E já se repreende falando que ele tem que mudar de assunto e voltar pra conversa. E ele começa a falar sobre a postagem da Long Afternoon. Mas quando ele ia começar, o trem infelizmente chegou na estação. E ele fica todo decepcionado, falando: mas já chegou? E ele fica falando pra si mesmo que o tempo passou rápido demais, que queria conversar mais, e tem tanta coisa pra falar hoje, e que se ele esperar demais a empolgação vai passar, então ele precisa falar hoje. Então ele reúne toda a sua coragem e fala: Hae-rin, você quer ir tomar mais uma junto comigo? Ela fica toda confusa e fala: ué, agora? Mas agora? E depois de chamar ela pra sair, ele fica todo vermelho, com cara de bobo parado. E já se questiona: meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu só queria trocar uma ideia e já chamei a menina pra beber. O que ela vai pensar de mim? Isso me faz parecer aqueles caras que abordam a mulher na rua chamando pra beber. Gafe, droga. Rapaziada, nosso protinha tá em choque. Ele tem que assistir aqueles vídeos de Red Pill do YouTube, de como chegar nas gatas. Mas então ele já vai pedindo desculpa, dizendo: não, Hae-rin, foi mal, eu só queria dizer que... E ela já corta ele e fala: não, pera, vamos sim. Ele fica todo confuso, mas ela já vai falando que por algum motivo ela não quer que acabe assim hoje. Hehe, boy. Então ela diz: vamos beber juntos sim, mas é só um pouquinho, hein? E ele já fica todo com vergonha e só consegue soltar um:
Na próxima cena, eles já estão no metrô e está um silêncio constrangedor. E já vem aquelas cenas do Prota dizendo: toda vez que o metrô balança eu encosto no ombro dela. Mas ele fala depois: bom, não é como se eu fosse um adolescente na puberdade, né? A Prota pergunta pra ele: mas aonde você mora, Ye-un? E ele fala que é perto da estação. E ela diz: ah, então vamos beber por lá. Mas ele fica todo preocupadinho. E como você vai voltar pra casa? Vai estar tarde, etc. E ela diz que vai voltar de táxi, que já é adulta e consegue lidar com isso. E ele fica: tá bom, mas eu pago o táxi, hein? E ela diz que tudo bem, porque ele já ia pagar todo o resto mesmo. Ah, que fofinhos os dois, gente. Mas ela já olhou pra ele e falou: hehe, mas você sabe que se eu ficar muito bêbada, você vai ter que cuidar de mim, hein? E ele fica: ué, como assim cuidar de você? Não tô entendendo. Ela chama ele bem pra perto e fala no ouvidinho dele: é que quando eu bebo demais, normalmente eu durmo pelada. Rapaz, eu tô achando que esse manhwa vai ter classificação de mais 18 futuramente. Mas eu tô achando muito bom. O Prota já fica extremamente envergonhado e já fala: o quê? Mas como assim, mulher? E ela já faz um sinal de: então, a gente vai se esforçar junto, hein, amigão? Mas depois ela fala que é zoeira. Pouco tempo depois, eles estão caminhando juntos e a Hai-Rin pergunta se aquela é a vizinhança do Prota. E ele relata que sim, e que fica pertinho dali. E ela já fala: então você mora num apartamento de um cômodo só? Haha, eu sei que você tá pensando, Hai-Rin, mas vamos manter o mangá family friendly, ok? Então ele corta ela e diz: ah, vamos beber perto da estação então, tem um bar de chopp aqui pertinho. E ela diz que ok, e que confia nele pra decidir. Só que chegando lá, o bar estava fechado. O Prota já fica todo com vergonha, falando: putz, foi mal, eu não sabia, fazia um tempo que eu não vim aqui. Então ele vai falando que já vai achar outro lugar, mas ele realmente não sabe onde ir. A Hai-Rin olha pra ele e fala que teve uma ideia, e ele fica meio confuso. E ela continua: só tem um lugar que a gente pode beber e que você conhece muito bem. E fala que é o apartamento dele. E já pergunta: mas o que você acha? Ele fica todo tímido, mas fala: ah, vamos então. E já mostra ela na casa do Prota dizendo: olha, até que aqui é bem arrumado, hein? E ele fica todo agradecido que fez uma faxina antes. E já se agradece: muito obrigado, eu do passado, muito obrigado. A Hai-Rin, que já tava no seu modo atacante, encara o Prota e fala: meu parceiro, tu tem namorada? O Prota fica todo confuso e fala: mas ué, por quê? Eita, que nosso Protinha é lerdo demais. Mas ela diz: bom, é que eu tenho que tomar cuidado, né? Porque pode dar um mal entendido. Pareceria que eu sou uma maluca invadindo a casa de um cara casado assim do nada, né? E já dá um sorrisinho e fala: então você não tem namorada, né? E já fica toda felizinha. E ela ainda fala que não quer ser confundida com uma amante. Ele todo envergonhado fala que realmente não tinha e que tá solteiro. Ela diz que é um alívio e agora pode beber em paz. E ele fala: então eu posso ficar de boa também? Você não tá namorando alguém, tá? E ela diz: olha, eu tenho alguém sim. E, rapaziada, eu confesso que nessa hora eu também achei que ia ser um mangá totalmente errado de traição. Mas graças a Deus não é. E ela fala que é um cara estrangeiro, que tem umas palavras afiadas, que canta bem e é ótimo em brigas. O Prota já fica em choque e fala: ah, então é melhor cada um ir pro seu canto, né? E ela começa a dar risada e fala que tava brincando, e só queria ver a cara dele. E diz que o cara que ela descreveu é o vocalista de uma banda qualquer. E que pensou que como ele entendia de música, ele ia conseguir pegar a piada. Ele fica aliviado e fala: meu, mas como eu ia saber disso? E ele diz que ela assustou ele, que ficou preocupado de estar machucando o sentimento de alguém. Ô louco, nosso Prota é honrado e justo. Ela faz uma cara de que achou a resposta bem fofa e depois pede pra eles brindarem. E ainda diz que naquela noite ninguém vai se machucar. Ô louco, que perigosa a nossa Prota. Ela fica meio assim, mas ela já fala: olha, eu não tenho namorado de verdade, tá? Então eles brindam. Passado um tempo, o Prota já estava extremamente bêbado, falando que a foto da Long Afternoon é uma pista para nova música que vai sair em abril. E por causa da foto ter uns instrumentos, ele diz que na próxima música vai ter um ukulele na música também. Ela já fica toda sem graça e fala: nossa, uau, deve ser verdade. Mas pensa: bom, eu não queria dizer nada daquilo com a foto. O Prota diz que está muito feliz e empolgado com a música e que vai sair em breve. E pergunta se a Hai-Rin tá animada. Ela fica sem graça e responde que sim. E ela pensa que já terminou a música, mas nem quer lançar em abril. O Prota, que já estava meio bêbado, diz: nossa, sabia que sua voz parece muito com a da Long Afternoon? A Hai-Rin começa a ficar vermelha e disfarçar, mas ele continua dizendo que parece muito, que é bem suave, etc. Mas ele já quebra tudo dizendo que a voz da Long Afternoon é muito mais brilhante que a da protagonista, sendo as duas a mesma pessoa. Ele deixa a Hai-Rin brava, e ela diz: você realmente gosta da Long Afternoon, hein? Não achei que você só ia ficar falando disso enquanto a gente bebia. Ele fica meio sem graça e diz: foi mal, eu te entendi, né? Ela responde: não, é divertido ver você falar sobre ela. E ela diz: então você fica falando dela enquanto eu deito aqui e quero ficar te ouvindo.
E já vai deitando na cama do Prota sem cerimônia nenhuma. Ele diz que isso vai ser ruim, porque ele vai ficar falando e daqui a pouco ela vai estar dormindo. E ela se questiona, então eu posso fazer isso? Ficar escutando a sua voz enquanto eu caio no sono? E pergunta se pode dormir na casa dele. Galera, hoje nosso protagonista vai ter decisões a serem feitas. Na cena seguinte, nosso Prota já fica todo bobo, falando, é isso mesmo que você quer? Tipo, é isso? Você quer dormir aqui mesmo? E ela pergunta, tem algum problema se eu ficar? Ele já fica todo bobinho, falando, ei, você tá brincando, não tá? Não fica brincando assim comigo, não. Mas ela já se aproxima do rosto dele e fica encarando ele por um tempo. E ela fala, se eu tô brincando, eu tô falando sério? Isso depende de você, não é, Yun? Então ela diz, se o dono da casa falar pra eu sair, então é uma piada. Mas se ele falar que eu posso ficar, então vai ser sério. Ô louco, galera, essa menina aí é totalmente decidida, hein? E ela já se pergunta, o que será que eu deveria fazer? É uma piada ou será que é sério? Então o Prota já começa a imaginar todas as situações que os dois estavam juntos, completamente apaixonados já. Então o Prota diz, pode ficar de qualquer forma, amanhã é meu dia de folga mesmo. E a gente ainda tem muito pra conversar. Prota, eu sei que vocês têm pra conversar. A Raihin já fica toda felizinha, falando certo, então eu vou ficar então, hein? E já vai tirando a blusa. Nosso Prota já fica totalmente constrangido e já cospe toda a cerveja dele. E já se questiona, o que você tá fazendo? Por que você tá tirando suas calças de repente? Ela falou, o quê? Eu só desabotoei minhas calças. Eu bebi tanta cerveja que minha barriga ficou inchada. Então eu só desabotoei pra relaxar. E ele já fica todo, você não quer colocar alguma coisa mais confortável? E ela já se questiona, é mesmo? Isso seria ótimo. Ele fala, eu tenho uma calça de moletom que eu lavei recentemente, então eu vou dar ela pra você e você ficar mais confortável assim, tá? Ela fala, tudo bem. Na cena seguinte, ela já tá meio frustrada, porque a cerveja dela terminou. Então ele se questiona, a cerveja acabou? Ele fala, sim, essa foi a última, eu acho que eu bebi tudo. Ele fala, então eu vou comprar mais, você quer mais? Ela fala, sim, hehe, já fica toda feliz. Ele fala, então se troca enquanto eu estiver fora, eu vou ali na loja de conveniência rapidinho e já volto. Ela fala que tudo bem. E ele já se questiona, Raihin, você precisa de alguma coisa? Uma escova de dente ou qualquer coisa assim, eu posso comprar pra você. E ela fala, não, tá tudo bem, eu trouxe minha escova de dentes e minhas outras coisas. Eu tenho quase tudo que eu preciso na minha bolsa. Então ela diz, você pode trazer aquela coisa pra mim? A minha data tá chegando e eu só percebi agora. E eu não trouxe nenhum. Eu vou precisar disso, então qualquer um serve. Eu te pago de volta mais tarde. Na cena seguinte, então, o Prota já tá no mercado escolhendo. Falou, aquela coisa deve ser um absorvente, né? Eu nunca comprei isso, então não sei qual que é. E ele se pergunta, será que tá tudo bem se eu comprar realmente qualquer um? De qualquer forma, eu não posso simplesmente voltar e perguntar. Então ele já olha pra um pacote de camisinha que tá na loja de conveniência. E fica todo confuso. Ele fala, espera. Será que é possível que aquela coisa que ela disse fosse... camisinhas? Não. Peraí, que eu tô pensando demais. Não. Será que eu tô ficando maluco? Mas ele já se questiona. Bom, se eu disser que eu não estava pensando nisso agora mesmo, eu estaria mentindo. E ele diz que a Raihin é muito linda e é uma pessoa incrível. E ele diz que esse é o motivo dele ter que fazer as coisas devagar e não ir com pressa. E ele diz que ele não quer ser rejeitado de novo como da última vez. Ih, galera, nosso Prota tem problemas com traição, hein? Tadinho, já deve ter sido corno. E ele diz que os sentimentos dele são fortes demais. E ele revela que só de ter visto a Raihin por um segundo quando ele pegou o trem, já fez ele muito feliz. E olhando pra camisinha, ele já fala, bom, se ela tomar a iniciativa hoje, talvez possa rolar alguma coisa. E eu não tenho motivo pra recusar. E já fica todo bobinho, todo envergonhado também. Mais tarde ele volta pra casa e ele já chega falando, Raihin, voltei. Ele fala, Raihin? Quando ele olha pra cama, a Raihin tá lá, dormindo feito uma pedra, toda bonitinha. Ele já se questiona, nossa, mas ela tá dormindo? A respiração dela tá normal. E ele já se questiona e fala, bom, ela tinha comentado que algo andava atormentando ela recentemente. Parece que ela conseguiu relaxar e dormir. Isso é muito bom. Então ele se aproxima dela e chama ela. Raihin, vamos, acorde só por um segundo. Eu vou te cobrir com cobertor. Se você dormir assim, você vai pegar um resfriado. Então ela já pega ele pelo pescoço e se aproxima muito do rosto do Prota. E o Prota já vai ficando desesperado. Espera, só um segundo. O que tá acontecendo? Espera. Então ela já começa a dar uma risada. Hehe. Tão bonito. Totalmente meu tipo. O Prota já fica extremamente envergonhado. E nesse momento, já era. Aí o Prota caiu de vez na rede da Raihin. Não tem jeito, o menino se apaixonou 100%. E ela fala tão legal e volta a dormir. E ele já fica todo confuso. Ela fala enquanto ela dorme? Meu Deus. E começa a encarar ela enquanto ela tá dormindo. E fica todo com vergonha.
e diz que quase caiu em cima da Rin. E ele fala que os dedos dela pareciam tão suaves no pescoço dele, a respiração quente perto do rosto dele. Ele quase perdeu a razão, mas ele diz que isso tudo é culpa do álcool. Então ele se deita pra dormir no sofá, mas ele não consegue dormir falando, se a Rin tivesse me abraçado naquela hora, eu não ia conseguir soltar ela. Mesmo sabendo que a gente tava bêbado, bom, eu não ia conseguir conter meus sentimentos. Ixi, já era, nosso prota foi de F, está apaixonado 100%. No dia seguinte ele já acorda com uma cara de sono, ele fala, nossa, meu pescoço tá me matando, porque ele dormiu no sofá. E quando ele olha pra cama, ele fala, Rin? Onde que ela foi? Será que ela foi no banheiro? Então ele olha pro chão e vê um recado, que dizia o seguinte, você parecia estar dormindo muito profundamente, então eu não acordei você e fui embora sem avisar. Eu vou usar o que você comprou pra mim e te pago depois. As roupas estão na máquina pra lavar. Então ele fala, ela saiu antes. Você até arrumou a cerveja que eu comprei antes de sair. Você podia só ter deixado aqui. Ele fala, nossa, ela até levou o lixo pra fora. E quando ele olha pro chão, ele vê o pacote de camisinha lá e já fica totalmente assustado. Ele fala, o quê? Por que isso tá aqui? Meu Deus. Ontem eu realmente comprei isso e... Será que ela viu? E já começa a imaginar que no dia seguinte ele tinha comprado porque ele falou, essa vibe não combina muito com a Rin. Mas vai que rola. E se alguma coisa acontecer, eu preciso estar preparado para aquele momento. Só que no presente ele já fica totalmente em choque. E se a Rin viu isso? Se ela viu e pensou que eu sou um pervertido? E se ela pensar que eu só dei bebida pra ela pra seduzir e ter uma noite? Meu Deus, e já começa a pirar. Pouco tempo depois, ele está totalmente envergonhado enquanto ele chega no metrô. E ele encontra a Rin. E já olha pra ela e fala, ei, Rin. E ela já dá um sorriso pra ele. E fala, olá, Yun. Eu acho que a gente precisa conversar sobre alguma coisa, certo? O prota tá do lado dela e já tá um silêncio constrangedor. Então ele fica pensando, meu Deus, o que será que eu falo pra ela? O que será que eu digo? Será que eu invento alguma coisa pra sair dessa? E ele começa a pensar, Rin, aquilo na verdade era pra um trabalho na escola. Eu precisava escrever um relatório de marketing sobre essas coisas. Não, espera, na verdade eu comprei como um amuleto. E eu tenho uma superstição de carregar isso, que isso ajuda nas provas. Ele falou, não, isso não vai dar certo. Eu comprei sem querer, enquanto eu tentava comprar vitaminas, não. E já começa a ficar todo confuso. Meu Deus, o que será que eu falo pra ela? E pensa, eu acho que mentir ia ser totalmente patético. Também seria muito mesquinho da minha parte. É melhor eu ser honesto sobre o que eu tava pensando na hora. Mesmo que eu leve uma bronca por causa disso. Rin, sobre aquilo... E ela já diz, espera, posso dizer uma coisa primeiro? E ele diz, sim, claro, pode falar. Não é nada demais, mas tem algo que eu queria te dizer antes. Por um tempo, eu planejo ficar um pouco distante de você, Yeon. E ele já fica totalmente em choque e fala, por quê? E ela fala, bom, eu percebi que não sinto nenhuma tensão quando eu tô com você. Especialmente da última vez, eu sei que eu ainda estava bêbada, mas ainda assim, talvez porque quando eu era mais nova, eu andava com os amigos da banda do meu tio e conversava muito sobre música, então acho que brinquei com você sem muita cerimônia também. E sem perceber, eu acabei passando dos limites. Então, por enquanto, eu acho que preciso manter uma certa distância entre a gente. E ele já fica tipo, quê? E ele já fica tipo, meu Deus, isso é sobre as camisinhas que eu comprei? E ela já olha pra ele e fala, o quê? Então você ficou incomodado com aquilo no fim das contas? E ela já começa a dar risada. Ela fala, isso foi surpreendente, mas não me incomodou muito não. Considerando o clima que a gente tava naquele dia, eu acho que não é tão inusitado sentir aquilo. Bom, a gente é adulto, a gente sabe como as coisas funcionam, né? E ela fala, bom, embora eu não esperasse que você considerasse uma noite sem compromisso. E ele já fica todo, meu Deus, desculpa. Eu juro que não chamei pra beber pensando numa noite dessas. E ela já começa a dar risada, eu entendi, relaxa. Ela falou, bom, de qualquer forma não era disso que eu estava falando quando eu falei em passar dos limites. O que aconteceu não foi nada demais. Ela falou, então o que foi de verdade? E ela já fica toda com vergonha e fala, bom, é porque eu fui insuportável. E ela faz uma carinha extremamente fofa enquanto fala isso. E o prota diz, insuportável? Como assim? Ela fala, bom, pensa bem. Fala tudo que eu fiz naquela noite. Eu invadi o apartamento de alguém sem avisar só porque eu queria beber. Eu peguei sua roupa emprestada como se fosse normal. Eu dormi na sua cama enquanto você dormia no sofá. Meu Deus, eu fui insuportável, eu sou ridícula, me desculpa, por favor. Ele já fica encarando ela e fala, você tá falando daquelas coisas? E começa a dar risada. Eu estava tão animado por causa da bebida que nem percebi na hora, mas quando eu acordei eu me senti muito mal. Ela falou, então eu fugi sem nem dizer tchau. Desculpa por isso. E ele olha pra ela e fala, isso é surpreendentemente fofo.
E ele diz, Rain, você sempre foi tão descolado e confiante. Parecia que você nem se importava com o que os outros pensavam. Mas te ver assim agora, eu fico até surpreendido. E ver você com vergonha pedindo desculpas assim é tão inesperado. E ele ainda completa. Bom, talvez eu ache esse lado seu totalmente fofo. E ele já fica se segurando pra não rir. Enquanto ela olha e fica, ué. E ela já diz, bom, de qualquer forma eu quero manter distância por causa dessas coisas grosseiras que eu fiz. Se eu ficar perto, eu posso acabar fazendo de novo. Talvez eu nem passe por essa situação por um tempo. Então ele já encara e falou, o quê? Não, isso não pode. E os dois já se encaram numa cena totalmente bonitinha. E ela falou, como assim não pode? Por que não? E ele já vai ficando todo vermelho. Ele ficou, é que... Eu não te falei? A Long Afternoon talvez lance uma música nova em breve. E eu queria falar muito com você sobre isso. Especialmente com você, Rain. E o olho dela já começa a brilhar e ela fala, mas se eu ficar perto eu posso fazer alguma besteira de novo. Você já viu como eu fico quando eu bebo. Eu posso fazer algo ainda pior. Ele falou, não, tudo bem de verdade. As coisas que você achou grosseira, eu consigo aguentar todas elas. Eu achei isso extremamente fofo, na verdade. Inclusive algumas piadas maliciosas. E seus ataques de bêbada maluca, eu aceito tudo isso. Então, não se afasta de mim, por favor. Nunca. Aqui eu tô falando, o nosso prota, ele está totalmente sucumbido. Já era. Ele caiu na rede da Rain de um jeito que esse menino aí vai dar trabalho. Enquanto isso, a mulher da estação anuncia que o próximo trem tá chegando. A Rain já dá um sorrisinho. Então ela fala assim, então posso escolher os petiscos da próxima vez? Ele fala o quê? Ela diz, quando eu for na sua casa de novo, a gente vai beber junto de novo, né? Então eu vou escolher os petiscos da próxima vez. E ele já fala, sim, combinado então. E ela já vai ficando toda felizinha. Ela já olha pra ele com um sorrisinho e fala, então guarda bem aquilo que você comprou da última vez. Talvez a gente use logo. Ele já fica, o quê? Aquilo que eu comprei da última vez? Então ele lembra, a camisinha, meu Deus, não é possível. E ela já sai dando um sorrisinho. E ela fala, a cerveja, é claro. Ele diz, é isso, a cerveja. Então a cena muda e já mostra a Rain chegando em casa. E fala, nossa, que alívio que o Yeon não ficou bravo comigo. Ela falou, eu tava extremamente com medo do que ele faria se ele começasse a me odiar. E ela já começa a pensar, claro, mesmo que o Yeon tenha aceitado o meu jeito grosseiro e me perdoado, meu histórico vergonhoso não vai sumir só por causa disso. E ela já começa a ficar toda com vergonha. Ai, por que eu agi assim? E já fica toda bonitinha, que nem uma adolescente. E ela fala, eu acho que eu parecia uma maluca tarada. E começa a ficar com vergonha. Mas ela já começa a pensar, bom, e se eu não tivesse dormido aquele dia? Talvez a gente teria... E já começa a ficar ainda mais com vergonha. E ela fala, ai, o que eu tô pensando? Que burrice. Eu falei, eu preciso tomar um banho e me concentrar na composição. Eu escrevi uma melodia mais cedo na sala de treino, então eu vou trabalhar nela. Então ela olha pro celular e fala, uma DM? O que é isso aqui? É mesmo a conta dele, não é uma conta falsa? É mesmo o Sung Hyun-jae? Vocês lembram do Sung Hyun-jae, né? Acho que do primeiro ou segundo capítulo. Aquele cara que comia na loja do protagonista. Então ele diz assim na mensagem. Olá, Long Afternoon. Eu gosto muito da sua música, então indo direto ao ponto eu gostaria de propor uma colaboração. Me avise se você estiver disponível. Depois disso, a cena corta pra Hye-in treinando guitarra no seu estúdio. Enquanto ela tava tocando, ela tava imaginando. Droga, a DM que eu recebi ontem do Sung Hyun-jae, eu acabei me perdendo demais e não consegui nem responder. E ela se pergunta o que ela deve fazer. E ainda fala, com o estilo dele deve ser muito legal fazer uma colaboração. Então a porta toca e ela fala, pode entrar. E quem aparece é o tio dela, que pergunta, você ainda tá praticando? Ela fala, não, eu tô quase terminando. Por quê? E ele fala, é que eu tava pedindo um jantar pra hoje, o que você acha de bolinhos de arroz picantes? E ela diz, você vai comer algo apimentado no jantar? Ela fala, bom, eu não tinha planejado isso, mas eu tô super dentro. Esses dois realmente são parentes, eles têm uma vibe igualzinha. Enquanto eles estão comendo, o tio dela fala que a comida tá muito deliciosa. E bolinho de arroz é a comida perfeita pra quando você tá estressado. E ele fica falando, vem comer, Rain, senão isso aqui vai ficar frio. Ela fala, ok. E enquanto ela vai comendo, ela ainda tá com a expressão de pensativa. Porque ela diz, eu acho que se eu demorar pra responder isso vai ser muito grosseiro. E o tio dela pergunta, o que foi? Não tá apimentado o suficiente? Talvez eu devesse pedir o sabor inferno? Ela falou, não é isso. É que ontem, na verdade... E explica por que ela tava tão inquieta. Então o tio dela já começa a enlouquecer. O quê? O Sung Hyun-jae te sugeriu uma colaboração em uma música? Isso é uma ótima oportunidade. Ela fala, bom, é que isso foi meio de repente, então eu tô um pouco hesitante. E ele já fala, por quê? Ele fez alguma exigência absurda? E ela fala que não é isso, e ele é um músico muito bem sucedido. É porque ela fala que se a gente fizer uma colaboração, eventualmente eu vou ter que aparecer. E o tio dela falou, e você tá com medo de ficar reconhecido ou alguma coisa do tipo?
E ela fala que é meio que sim. E ele começa a pensar, bom, eu acho que isso é uma preocupação desnecessária. Você tem que seguir em frente com o seu rock. Mas infelizmente eu não posso falar isso pra Rain, porque eu sei muito das coisas que ela passou quando ela era mais nova. A dor que ela sofreu e as cicatrizes que ela ainda carrega. E como elas ainda doem. Então, como eu não sei se ela ainda sente essa dor ou não, é melhor eu ficar quieto. Mas eu vou ficar com ela pra sempre. E ele continua pensando, mas por outro lado, eu espero que ela consiga superar essa dor logo e abrir as suas asas. Do ponto de vista de um músico, ela é uma artista realmente talentosa. Então o tio dela sugere, o que você acha de vocês se encontrarem e conversarem? Pode ser melhor do que só ficar pensando sobre isso. E como músico também, ele pode entender a sua situação e ajudar a encontrar uma solução também. Mesmo que não role essa colaboração, vocês podem ficar mais próximos nessa oportunidade. E ele ainda diz, e se vocês se encontrarem, eu poderia conseguir um autógrafo dele, e podíamos usar isso até para divulgar o estúdio. E ela fala, isso seria propaganda enganosa. A cena muda e ela tá caminhando ainda toda pensativa, falando que ela passou o dia inteiro só pensando nisso, e que ela nem arrumou a sua linha de guitarra pra música nova. Então ela começa a pensar, mas como celebridades, como as estrelas do rock que eu amo, como elas conseguem suportar o julgamento das pessoas e viverem normalmente? Isso é quase impossível. E ela se pergunta, quanta coragem necessária pra superar essa pressão? Se eu puder compartilhar desse espírito destemido, com certeza eu vou conseguir chegar lá. A cena muda e já mostra nosso Protinha já dando um sorriso, todo besta. E ela já fica com a cara de, ué, o que você tá fazendo, rapaz? E ele já fala, Rain, você tá aqui. E ele fala que teve um programa especial de emprego hoje, e ele tava revendo o treinamento da entrevista que ele recebeu. Então ela diz, então aquilo agora há pouco que você tava fazendo, ele sim, era o treino de expressão, um sorriso natural pra passar uma boa impressão, então... Ela fala, posso dar uma olhada nesse folheto? Ele fala, claro, mas não é nada demais. E ela fala, uau, você tem que prestar atenção em tanta coisa assim só pra uma entrevista? E ele ainda fala, e ainda tem muito mais pra preparar. Gente, a nossa querida rainha, ela não sabe como é difícil a vida de um CLT. E ele fala, você também precisa criar uma história que combine com a empresa, se apresentar de acordo com as tendências, é tão chato. E ela fala, quer tentar algo? E ele fala, o quê? E ela diz, fale sem evitar o olhar do entrevistador. E ele fala, ué, como assim? E como eu faço isso aqui? Ela fala, é simples. Eu te faço qualquer pergunta daqui e você responde sentado aí. Claro, se desviar o olhar, você tá fora. E ele pergunta, você quer fazer isso aqui mesmo? É meio embaraçoso. Ela fala, mas qual que é o problema? Não tem ninguém por perto. Ele fala, bom, isso é verdade. Então vamos fazer rapidinho. Ela fala, então vamos começar. E ela começa a encarar ele com um olhar sério. E ele já fica todo envergonhadinho, mas fica todo posturado. E ele mesmo se questiona, faz tanto tempo que eu não vejo o rosto sério da Rain. Além disso, é a primeira vez que eu vejo um rosto assim tão sério. Aquele olhar, provavelmente é a Rain dando o seu máximo. E ela começa a pensar, quando ele entrar na sala de entrevista, tenho certeza do que o mundo o encarará com essa expressão séria, dando tudo de si pra avançar. E ela começa a corar, na entrevista, vestindo um traje semi-formal, com o cabelo penteado pra trás. Eu queria muito ver isso. E ele já falou, você não vai fazer a pergunta não? Ela falou, é verdade, eu só tava pensando um pouco. Certo, eu vou perguntar, hein? Quando foi seu último beijo? E ele já fica, o quê? Como assim? Que empresa faria uma pergunta dessa? Isso é muito pessoal, tá maluca? E ela fala, bom, as empresas podem fazer perguntas inesperadas, temos que treinar isso também. Ele, tudo bem, mas ninguém vai perguntar essa coisa de beijo, é tipo um jogo de bebida. Ela, que chato, você tá desclassificado. Ele, o quê? Que empresa exploradora, vou te denunciar pro Ministério do Trabalho. Enfim, parece que não temos futuro juntos. Deixa pra lá, eu não vou. E ela fala, tá aqui, vou te dar a taxa da entrevista. Aqui, pega. Meu amuleto da sorte. E ele se questiona, o que é isso? Ela fala, é uma palheta de guitarra. Eu uso quando eu toco a guitarra elétrica. Se você levar, não vai cometer erro nenhum, porque ela carrega a energia que eu coloquei nos meus treinos. Pega e arrasa na entrevista. Nossa, que fofa a Rain é. De verdade. E ele já se questiona, a palheta da Rain? Muito, muito obrigado. Eu vou levar ela comigo nessa entrevista. E ela já fica toda felizinha. E ela fala, aliás, eu vi uma coisa. Quando você fica nervoso, suas narinas abrem. E ele fica, o quê? Sério? Ela, sim, olha no espelho depois. Passado um tempo, a cena muda pro nosso querido cantor famoso. E o celular dele toca. Então ele dá um sorriso. E ele vê que ele recebeu uma mensagem da Rain, falando, eu vou pensar nisso depois da entrevista. E ele já começa a dar risada. Então a ideia de conversar cara a cara foi representada por uma entrevista. Ela é uma pessoa tão única. Essa long afternoon.